Elis Matsunaga gerou grande repercussão na mídia brasileira, devido aos elementos de crueldade e complexidade envoltos na dinâmica de seu julgamento. Elis foi acusada de e posteriormente condenada pelo assassinato de seu marido Marcos Matsunaga em 2012. O julgamento ocorreu no Tribunal do Júri e em nossa análise focaremos especificamente sobre o procedimento do Tribunal do Júri, as falhas ocorridas no caso e as implicações dessas falhas em termos de anulação do julgamento. O Tribunal do Júri é competente para julgar crimes dolosos contra a vida, conforme previsto na Constituição Federal e na Lei 11.689 de 2008, que regulamenta procedimento específico para esses tipos de julgamentos. O Tribunal do Júri é composto por juízes leigos, que são cidadãos comuns, que atuam juntamente com um juiz togado, responsável pela condução do processo e pelas questões legais. O procedimento do Tribunal do Júri, ele é dividido em 3 fases. A primeira fase é a fase de instrução, onde são coletados depoimentos, provas e argumentos das partes. A segunda fase é a fase da pronúncia, onde o juiz togado decide se o réu vai a julgamento, em havendo indícios suficientes da sua autoria e materialidade do crime. E a terceira fase, que é a fase do julgamento, onde os juízes leigos decidem se o réu é inocente ou culpado, de acordo com as provas e fatos apresentados. Elis Matsunaga foi acusada de assassinar e desmembrar o corpo de seu marido, Marcos Matsunaga, herdeiro da empresa Yoki. A acusada confessou o crime, mas alegou que agiu sob forte pressão psicológica e emocional, motivada por episódios de violência doméstica. Durante o julgamento, a defesa argumentou que Elis não teria agido com a intenção de matar, mas sim em um momento de desespero, sem o dolo necessário para a configuração do homicídio qualificado. Em 2016, Elis foi condenada a 19 anos e 11 meses de prisão pelo crime, após ser julgada pelo Tribunal do Júri. Durante o julgamento, o corpo de jurados teve que decidir se ela era culpada ou inocente, considerando as circunstâncias que envolveram o crime. O Tribunal do Júri é reservado para julgamentos de crimes dolosos contra a vida, como homicídio. No caso de Elis Matsunaga, os atos processuais seguiram os ritos previstos nos artigos 406 a 497 do Código Processual Penal, que é dividido na primeira e na segunda fase. Bem, por ordem, vamos falar um pouco sobre a primeira fase, que é a fase de instrução preliminar. Ocorre que, nessa etapa, foram produzidas as provas para confirmar ou não a presença de elementos que justificassem a submissão de Elis ao julgamento do Tribunal do Júri, o que envolveu coleta de depoimentos de testemunhas, apresentação de laudos periciais e o interrogatório da ré. Inclusive, o depoimento de Elis é marcado por muitas contradições, uma vez que Elis apresentou depoimentos contraditórios em relação aos detalhes do crime. Ela inicialmente confessou o homicídio, mas alegou que foi um ato de defesa após uma discussão acalorada com Marcos Matsunaga. Acontece que as evidências periciais, como análise balística do local do crime, apontaram para inconsistências em sua narrativa. Por exemplo, a alegação da legítima defesa foi enfraquecida pela conclusão de que o disparo ocorreu a curta distância, em uma situação que não parecia haver ameaça iminente. O esquartejamento do corpo após o homicídio foi apresentado pela acusação como um esforço para ocultar o crime, o que indicaria frieza e possível premeditação. E aí, vamos para a decisão de pronúncia, que após a instrução preliminar, o juiz acabou decidindo por pronunciar Elis Matsunaga, enviando o caso para o Tribunal do Júri. A pronúncia
ocorre quando há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime, o que foi confirmado no caso. Agora vamos falar sobre a segunda fase, que ocorre já no tribunal do júri, que é formado por 7 júris, que são cidadãos comuns sorteados, e é presidido pelo juiz togado. Ocorre que, no julgamento de Elise Matsunaga, as principais etapas foram os debates entre acusação e defesa, onde a promotoria queria demonstrar a premeditação do crime, argumentando que Elise agiu com intenção deliberada, especialmente devido aos problemas conjugais e financeiros. Enquanto a defesa, por outra abordagem, tentava humanizar ela, a Elise, destacando uma história de traição e alegações de abuso na relação, sustentando que tudo foi um fruto de um descontrole emocional. Durante os debates, o juiz precisou intervir em alguns momentos, para garantir que os argumentos da defesa não ultrapassassem os limites legais. Houve muita controvérsia sobre a tentativa da defesa de explorar fatores emocionais em demasia e sociais para justificar o crime de alguma forma, o que inclui questões relacionadas à infidelidade de Marcos e o passado de Elise como uma garota de programa. Vale destacar que o julgamento de Elise foi amplamente divulgado pela mídia, o que pode ter influenciado, de certa forma, dentro do resultado que foi alcançado, uma vez que gerou grande discussão sobre a imparcialidade do júri. E alguns pontos da influência externa incluem a cobertura intensa da mídia no ponto que, desde o crime até o julgamento, a imprensa explorou detalhes do caso, incluindo a vida pessoal de Elise e Marcos. Isso pode ter gerado uma predisposição dos jurados. Inclusive, muitas fake news foram lançadas na época, dizendo inclusive que Elise haveria esquartejado o seu marido enquanto ele ainda estava vivo, quando isso nunca foi comprovado. Outro ponto foi a opinião pública, que foi muito dividida. Enquanto parte da sociedade via Elise como uma mulher fria e calculista, outra parcela argumentava que ela era apenas vítima de um relacionamento abusivo, de um relacionamento tóxico, e que agiu por puro desespero. A sentença, que ocorreu após muito debate e votações sigilosas pelos jurados, condenou Elise a 19 anos e 11 meses de prisão, uma pena que foi reduzida posteriormente devido a recursos que foram utilizados. A sentença considerou os agravantes e os atenuantes. Os agravantes foram o esquartejamento, por exemplo, e os atenuantes a confissão e a ausência de antecedentes criminais. Em relação à influência da mídia, esse caso foi extremamente coberto, o que gerou uma espécie de julgamento de paralelo que poderia influenciar a imparcialidade dos jurados. A Constituição e o CPC asseguram que o julgamento deve ocorrer sem influências externas, garantindo que os jurados decidam com base exclusivamente nas provas apresentadas em juízo. Mas não foi o que aconteceu no caso de Elise, visto que a sua defesa se deparou com a mídia cada vez mais persuasiva, persuadindo a opinião do público substancialmente a respeito da temática criminal, por meio de utilização do sensacionalismo e constante divulgação dessas informações. Essa interferência se mostrou afetar a construção da defesa, resguardada pelos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório, uma vez que, diante de todas as informações propagadas pela mídia, muitas delas inverídicas, poderiam colaborar para uma pré-construção do julgamento dos próprios jurados. A verdade é que o famoso caso Ioki se mostrou mais um exemplo de como o sensacionalismo na mídia pode afetar a dinâmica de um julgamento, ignorando completamente o princípio da presunção de inocência. Como dito anteriormente, o caso em tela é só um exemplo de como o jornalismo brasileiro interfere de forma doentio na esfera jurídica. Como ensina Rui Cunha Martins, a presunção de inocência deve conduzir à pré-ocupação dos espaços mentais decisórios do juiz, gerando uma respectiva preocupação por parte deste em assim tratar o acusado até a acusação derrube a presunção, provando a autoria e a materialidade do crime.
Ademais, vale ressaltar que, apesar do princípio da publicidade ser resguardado pela Constituição Federal, há exceções em algumas situações excepcionais. A própria Constituição ressalva a possibilidade de se restringir essa publicidade quando houver interesse público ou a intimidade exigir. O juiz pode limitar o acesso à prática dos atos processuais, ou mesmo aos autos do processo, apenas as partes envolvidas. Assim, em termos processuais, a regra é que a publicidade plena somente restrita quando a limitação se fizer necessária ou para a defesa da intimidade por interesse social para evitar escândalo, inconveniência grave ou quando exigir perigo de perturbação à ordem, que foi o caso que aconteceu com Elise. Esse caso ele foi imensamente prejudicado pela interferência da mídia, que causou um escândalo na época. Em alguns momentos, a atuação do juiz durante o julgamento poderia ter sido considerada como excessiva diante da interferência do posicionamento de forma muito enfática em relação ao caráter do réu e das provas. O juiz tem a obrigação de conduzir o processo de maneira neutra, sem influência das decisões dos jurados. Esse argumento ele se mostrou verídico muito antes da fase de instrução. Esse argumento se mostrou verídico não só pela atuação do juiz, mas também o delegado, em seu depoimento, afirmou que sabia que Elise tinha sido, quando soube que Elise tinha sido enfermeira em um centro cirúrgico, teve a convicção de que ela era a culpada, pois somente alguém com amplo conhecimento de anatomia faria cortes tão precisos como os que foram feitos em Marcos. Primeiramente, vale ressaltar que apesar de Elise ter se formado como técnica de enfermagem, o que difere de uma graduação de enfermagem, a mesma nunca exercia sua profissão não exercia sua profissão há muito tempo e muito menos atuou em um centro cirúrgico. Ademais, vale ressaltar que, diferente das alegações do delegado, as funções de enfermeira, apesar de atuar em um centro cirúrgico, não podem ser confundidas com a atuação de um médico. Ao longo do julgamento, a personalidade da Elise foi bastante explorada, tanto pelo Ministério Público e pelas demais figuras, tanto pela mídia. Houve momentos em que o foco parecia desviar dos fatos objetos do crime. Por fim, vale ressaltar que o próprio advogado da Elise, a sua defesa e especialistas sustentam que Elise teria passado por um sistema de julgamento mais rigoroso simplesmente pelo fato de ser mulher, que incluía o fato de ter sido acompanhante de luxo antes do casamento também. Esses fatores, embora não diretamente relacionados ao crime, podem ter gerado preconceitos implícitos na análise do crime. O que é necessário para a anulação de um julgamento pelo tribunal do júri? Justamente dois elementos, que são as falhas que comprometem a legalidade, tudo aquilo que está taxativo, tudo aquilo que é legal, e qualquer outra falha processual que pegue justamente no aspecto do direito do réu a um julgamento justo. No caso de Elise Matsunaga, houveram 3 situações que nós podemos ensejar, observar para ensejar um pedido de anulação, que é justamente a influência indevida de fatores externos, ou seja, a mídia, a questão midiática mesmo, da questão pública, a exposição pública, que compromete a imparcialidade. Uma outra possibilidade é a violação do contraditório da ampla defesa. Em vários momentos, a defesa de Elise alegou que o argumento da violência doméstica não foi adequadamente observado. E a atuação inadequada do juiz. Porque se o juiz analisa de um modo parcial, interferindo justamente nas decisões dos jurados, ou atuando de qualquer forma que seja parcial, isso compromete o julgamento. Podemos concluir, então, que o caso de Elise Matsunaga foi um caso emblemático, um caso que chamou a atenção da mídia, um caso excelente para a gente observar possíveis falhas justamente de direito na questão do júri, da análise de tribunal do júri.